Olá, pessoas! Estamos começando mais uma aula da professora Thaís Helena. Se você está gostando, se inscreve no canal e dá o seu like aqui embaixo. Tá joia? Então vamos lá. Foca em mim. Datas. Colombo chegou em 1492 na América, no Novo Mundo. 1493, Mula Intercétera. 1494, Tratado de Tordesilhas. Observe no mapa. Dom Manuel I chama Duarte Pacheco e Vasco da Gama. Vasco da Gama viaja a leste. E Duarte Pacheco vai fazer aquela viagem a oeste. Será que as Índias... Qual o caminho mais perto? Leste ou oeste? Tá? Vai lá, Duarte Pacheco, dá uma olhadinha naquelas terras lá do Tratado de Tordesilhas. Lá vai Duarte Pacheco. Então, aí ele chega, vai escrever isso no seu documento, no seu texto, Esmeraldo de Cito Orbis. Ele fala sobre a existência de pessoas quase brancas, que muito provavelmente tenha sido os índios aruaques, que ele tenha avistado. Também Duarte Pacheco fala sobre a existência de uma madeira que tem um pó vermelho e que era muito cobiçada na Europa para o tingimento de tecidos. Então, ele estava falando do pau-brasil. Vou buscar isso lá na sua memória quando a gente chegar em pau-brasil. Aí você vai me falar, pô, por que eu nunca ouvi falar isso? Você sabe que Duarte Pacheco é famosíssimo em Portugal. Aqui que ele é um ilustre desconhecido, tá? Mas ele teve sim. Só que ele não veio tomar posse. Ele veio numa expedição de reconhecimento de território, tal. E ele vai poder falar para o rei, olha, majestade, não são as Índias, tá? Não são as Índias. É outro território. Aí quando Dom Manuel chama o Cabral, que era o seu melhor capitão-mor, ele não era navegador, ele era capitão, ele era exército, ele era das tropas. Claro, qual é a missão de Cabral? Chegar às Índias. É a maior expedição que Portugal vai mandar, 1.500 soldados, imagina, aquele monte de caravelas, tá? Qual é a ideia? Conquistar as Índias, mas antes, ele vai passar nas terras do Tratado de Tordesilhas. Bom, e por falar em Tratado de Tordesilhas, a gente não pode se esquecer que a Espanha já está na corrida da expansão marítima. E ela vai mandar em janeiro, vai chegar em janeiro de 1500, chega o navegador Pinzon. Portanto, se Cabral chegou em abril, Pinzon chega em janeiro. Ele foi nesta região de Pernambuco, do Cabo de Santo Agostinho, como você pode ver, essa bela, maravilhosa praia, linda. Muito bem, mas ele não veio para tomar posse, ele veio para mapear, para fazer um reconhecimento de território. No mês seguinte chega o primo dele, Diego de Lepe. Foi no mesmo lugar, então confirma a viagem. Aí Cabral, vamos voltar no Cabral. Vamos voltar no Cabral. Ponto número 1. Cabral é navegador? Não. Cabral é uma pessoa, é um militar, que vai ser contratado como capitão-mor nessa grande expedição para coordenar a maior expedição militar dos 7 mares deste momento da história. Vou voltar desde a nossa primeira aula. Existe um intenso comércio Oriente-Ocidente, que é o comércio de especiarias e artigos de luxo. Uma parte dessas especiarias, ela sai das Índias, da região de Calicut, de Goa, onde tem um reino todo estruturado, inclusive urbanizado, tá? E quando Vasco da Gama chegou lá em 1498, lembra na aula passada? Que ele sequestrou nobres, em troca, pediu carregamento de pimenta do reino. Pois bem, o nosso rei de Portugal, Dom Manuel, dinastia de Avis, começou a arquitetar de 98 a 1500, portanto 2 anos, para que uma expedição militar fosse até lá
conquistasse a região para Portugal. Cabral sai de Portugal com os melhores navegadores de época, tá? Nicolau Coelho estava lá, Bartolomeu Dias até morre nessa viagem. Nossa, uma expedição muito grande. Desses 1.500 soldados, voltarão em torno de 500. Tinham 13 caravelas, destas 9 eram naus e uma era naveta. Vamos lembrar das aulas passadas em que eu te falei a diferença de nau e caravela. A nau é muito grande, tá? Ela cabia em torno de 150 pessoas na embarcação. Além disso, tinha uma naveta, uma menor só para levar os alimentos. Quem estava nessa expedição? Tinha o capitão, tinha os pilotos, médico, boticário, padres. Ah, detalhe, vou te falar isso 2 vezes hoje, tá? É uma pegadinha de prova. Tem jesuíta? Não. A Companhia de Jesus vai ser criada por Inácio de Loyola Brandão em 1535. Nós estamos em 1500, tá? Tem padre? Tem. Tivemos franciscanos, isso a gente vai ver lá na primeira missa. Tem ex-presidiário, que são os degredados, que vão ficar no território, no caso 2, tá? Tem grumete, que são as crianças, os miúdos, né? Falando em linguajar português, tínhamos crianças de 9 a 15 anos. Isso é um outro detalhe das grandes navegações, que um dia desse eu te conto, tá? Abusos sexuais, negócio de doido. Lembre-se, uma expedição como Cabral ficou 5 meses viajando até voltar para casa. Cabral sai com essa mega expedição de Portugal, de cara pegar 20 dias de calmaria. Sem vento, como que navega? Depois desse primeiro momento, 8 dias de tormenta, aquela tempestade, um navio inteiro, uma nau inteira, com em torno de 150 pessoas, sumiu. O mar engoliu. Depois de enfrentar o mar tenebroso e seguir as correntes marítimas, ele chega nas terras do Tratado de Tordesilhas. Ué, não estava indo para as Índias? Então, foi por acaso ou foi de propósito? Essa discussão é muito antiga, essa discussão vem desde que você começou a estudar a história do Brasil, antes de você começar a estudar a história do Brasil. Muito provavelmente foi de propósito. Tinha mapas, e a gente não pode se esquecer que o sigilo em relação aos mapas era uma coisa importantíssima para poder garantir os seus domínios, garantir as suas colônias e a expansão do seu comércio. Cabral chega nas terras do Tratado de Tordesilhas e temos vários indícios que isso foi de propósito. Depois de passar 10 dias aqui, ele vai mandar a naveta, que era a embarcação menor, só com a carta do escrivão a bordo, o Pero Vaz de Caminha, para comunicar para o rei Dom Manuel I a sua chegada. Tipo, nessa missão já cumpri a primeira parte. De ponta a ponta, é tudo praia palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande, porque a estender olhos não podíamos ver senão terras com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela até agora não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe ouvimos. Porém a terra em si é de muitos bons ares, porque o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar essa gente. Bom, ele chega aqui, você agora está vendo cenas do filme O Descobrimento do Brasil, de Humberto Mauro, de 1936, olha que coisa maravilhosa. Então desembarque, ele manda um pequeno barquinho, vou falar o nome só de curiosidade, é o Nicolau Coelho que vai descer para fazer o primeiro contato com os nativos, levou um chapeuzinho, um capuz, ganhou de volta um cocar e um colarzinho de contas. Bacana, tudo certinho, povo amistoso, legal. Agora, ele usou os canhões? Não. Ele usou artilharia? Não. Ele usou toda essa tropa? Não. Porque essa tropa toda que está nas embarcações estão seguindo para as
Índias. Lembra disso. Nome que ele deu? Ilha de Vera Cruz. Rapidamente ele percebeu que não era ilha e vai chamar de Terra de Santa Cruz. Esse primeiro lugar que eles desembarcaram vai ser chamada hoje, né, de Santa Cruz, né, porque é Terra de Santa Cruz, de Cabralha, por causa do Cabral. Beleza, onde? Bahia, na chamada Costa do Descobrimento. Eles vão fazer o reconhecimento da costa, tal, vejam pelo mapa, vão passar por toda essa região maravilhosa, divina. Quando puder viajar, viaja, tá? Que é Santa Cruz de Cabralha, Coroa Vermelha, Porto Seguro, Caraívas, tudo é Costa do Descobrimento. Aí em Coroa Vermelha vai ser rezada a primeira missa. Aí agora a gente tem que fazer uma análise importante para você que está aí se preparando para o Enem. Vamos à análise. Dá uma olhada nas telas pintadas por artistas brasileiros para representar a primeira missa. A mais conhecida é essa, que você está vendo, do Vitor Meirelles, pintor brasileiro do século XIX. Atenção! Ligou o pisca-alerta, século XIX. Ele pintou essa tela em 1860. Levanta a mão quem achou que essa pintura retratasse exatamente o momento da primeira missa. Tá, mas não é. Vitor Meirelles vai pintar isso 360 anos depois. É o que ele imaginou. Imaginou dentro de uma visão de época, uma visão romântica, indianista, coisas que falaremos depois, quando a gente chegar no século XIX, quando a gente chegar em Dom Pedro II, e que estava sendo criado através das artes, através da ciência, através da história, formas de dar ao brasileiro uma identidade, ou de criar intelectualmente essa identidade. Mais ou menos isso. Agora dá uma olhada nessa tela do Descobrimento, pintada pelo grande pintor brasileiro Portinari na década de 40. 1948. Ele mostra a presença de vários padres. Notem, franciscanos. Está vendo? A presença dos religiosos tem mais destaque do que a presença de índios. Então são enfoques diferentes, são interpretações sobre a primeira missa. Bom, depois de passar 10 dias aqui, se deliciar, ficar à toa, pararis, pororós, segue viagem. Tem uma expedição militar à frente. E lá vai Cabral para as Índias. E o mar tenebroso não dará tréguas, novas tormentas, coisa terrível. Depois ainda é guerra. Cabral chega bombardeando. Olha aqui, a diplomacia do canhão. Claro, ele foi para lá para fazer uma conquista militar em Calicut, para subjugar o rei Samorim, para se apropriar do fornecimento das especiarias e artigos de luxo para a Europa. Conseguiu. As Índias agora é o Império Português do Oriente. 13 embarcações que tinham partido de Portugal 5 meses antes, voltaram 6. Cabral ficou rico. 35 quilos de ouro. Alguns historiadores já calcularam. Em torno de 5 milhões. Pô, mega cena. E na próxima aula começaremos a história do Brasil. Vou fazer um resumo daqueles maravilhosos. Vou fazer um resumão das 7 aulas, imperdível, você que está se preparando para o Enem. Vamos começar a discutir algumas questões, porque agora a gente tem volume, a gente tem conteúdo para poder estar fazendo exercícios. Tá legal? Vou estar te esperando semana que vem, neste mesmo bate-canal. Tá joia? Foque em mim, não perca nenhuma aula. Se gostou, se inscreve no canal e deixa o seu like aqui para nós. Beijinho, até semana que vem.